Meus queridos amigos, tudo na paz? A Bolsa de Valores está em queda livre nos últimos dias, mínima do ano, caindo mais de 0,5% hoje, chegando abaixo dos 124 mil pontos. Será que a gente pode chamar de correção, oportunidade ou estamos à beira de um colapso na Bolsa de Valores? O que fazer com seus investimentos nesses dias nos quais você nem acharia tão ruim se você tivesse tudo na renda fixa mesmo? Vamos dar uma olhada nisso tudo, vamos ver o que está acontecendo. Como diria John Bogle, o tempo é seu amigo, papai, mas a impulsividade, ela é sua inimiga. Dias atrás, o mundo assistiu perplexo a um ataque do Irã a Israel. Cerca de 300 drones e mísseis foram enviados como retaliação ao bombardeio que atingiu um consulado iraniano na Síria também. Então o ataque, apesar de não causar danos físicos ou humanos significativos, ele enviou uma onda de choque pelo mercado financeiro global. Isso porque o Oriente Médio é uma região muito chave para a produção e transporte de petróleo no mundo. Então conflitos ali podem afetar não apenas os preços do petróleo, mas também a estabilidade econômica mundial. Se é que a gente pode dizer que há estabilidade econômica. Mas para quem não sabe, o Estreito de Hormuz, que fica ali no Irã, é uma passagem estreita entre o Irã e Omã, por onde passa aproximadamente 1/3 do petróleo transportado pelo mar em todo o mundo. Então qualquer tensãozinha ali naquela área tem o potencial de chacoalhar os mercados globais de energia e, é claro, impacta diretamente o preço do petróleo. Pensa assim, isso aqui é verdade. Se esse estreito fosse realmente fechado, mesmo que temporariamente, com certeza você ia ver o preço do petróleo disparar. E não pense que é só quem investe diretamente em petróleo ou na bolsa que iria sentir o baque desse impacto. Todo mundo. O aumento dos custos do combustível, isso se espalha que nem onda por todas as indústrias, no efeito cascata, afetando desde os custos de transporte, produção de bens e consumo. Enfim, eu não acredito que a gente vai ter o fechamento desse estreito, mas depois do ataque, você já viu uma alta no preço do petróleo, do dólar, o mercado ele já vinha nervoso com outras questões econômicas globais, o petróleo já vinha subindo durante o ano. E a Bolsa brasileira, como todas, acabam sofrendo. Aqui no Brasil a gente ainda tem a defasagem nos preços do petróleo que o governo está bancando, ou melhor, que a Petrobras está bancando e que no fundo é o brasileiro que banca. Tá? A defasagem do preço da gasolina nas refinarias da Petrobras atingiu no último dia 12 o maior patamar do ano, ficando 21% abaixo do preço de paridade internacional praticada ali no Golfo do México, onde estão localizadas as refinarias dos Estados Unidos, as refinarias norte-americanas. E além da alta do preço do petróleo no mercado internacional, a valorização do dólar frente ao real aumenta a defasagem de preços no mercado interno. Então, para alinhar esses preços em relação ao mercado internacional, a Petrobras poderia aumentar a gasolina em 74 centavos por litro, o que não é pouca coisa. Então, de acordo com um estudo da Associação de Refinarias Privadas Refina Brasil, a Petrobras teria perdido 9,4 bilhões de reais em receita bruta entre maio do ano passado até março deste ano, depois que ela abandonou a política de paridade de importação de combustíveis. Isso aqui é ruim porque é o seguinte, meus queridos, às vezes na vida e em economia não é diferente, você vai enfrentar problemas que você vai precisar superar. Não tem como você contornar isso daí. Tem como você dar um jeitinho. E quando o governo tenta dar esse jeitinho, vestindo a carapuça de que está fazendo isso para tentar proteger em benefício da população, em benefício do cidadão mais pobre, isso até passa uma imagem popular. E quem que é mais impactado quando você tem uma alta no preço da gasolina, do combustível, da energia, o que quer que seja? Realmente é a população mais pobre. Mas não existe isso do governo segurar. Alguém tem que pagar essa conta. O governo é uma máquina que funciona à base de arrecadação. Então quem paga essa conta é a população. Então o cara mais pobre
é quem mais sofre com uma alta no preço do combustível. Não é quem tem dinheiro sobrando. Só que quando o governo segura, ele segura para todo mundo. Lá na frente, essa bomba vai estourar. Em cima de quem? Do mais pobre ou do mais rico? Que o preço da gasolina para ele não faria nem muita diferença e que ele tem dinheiro sobrando para investir. Quando o empresário ele repassa os custos de qualquer aumento que aconteça lá na frente, né, nos seus produtos, geralmente quem é rico é empresário aqui no Brasil, dificilmente CLT você vai ser muito rico. Quem mais se ferra, quem recebe esse reajuste por último no salário é a população mais pobre. Então não adianta. É uma questão polêmica isso daqui, é delicado, né, porque a maioria das pessoas não entende, mas a gente precisa falar. Outra coisa, juros nos Estados Unidos tem sido uma questão também muito central para os investidores ao longo desse ano, para os investidores de longo prazo, para os analistas. Atualmente, você tem as taxas de juros do Federal Reserve, que é o Banco Central Americano, ali entre 5,25% e 5,5%, nível mais alto dos últimos 23 anos, a coisa está feia também por lá. Essa taxa é alta, é uma resposta direta também, como eu disse, ao combate à inflação, que meio que está um pouco teimosinha, né, mais teimosa do que as previsões iniciais. A expectativa inicial era de que esse juro começasse a cair no meio do ano, em março já. A verdade, a gente já tinha expectativas que ele pudesse cair até em março, só que isso foi mudando. Esses cortes talvez só começassem a acontecer em abril, junho. Agora a gente espera que esses cortes possam começar somente em setembro, talvez, ou até mais tarde. Então tudo isso impacta a Bolsa de Valores também. E a alta dos juros nos Estados Unidos, como em todo lugar, ela tem um duplo efeito que, por um lado, atrai capital para o dólar, devido aos retornos mais atraentes em comparação com outras moedas. Isso fortalece a moeda americana, enfraquece o resto. Por outro lado, isso eleva os custos dos empréstimos. Isso pode desacelerar o crescimento econômico quando você pega e torna o crédito mais caro para os consumidores e para as empresas. E um dos dados que o governo americano analisa para definir a taxa de juros é o CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor, que mostrou alta de 0,4% em março na base mensal. A taxa do acumulado anual também aumentou para 3,5%, acima dos 3,2% que a gente tinha em fevereiro. E esse dado ele foi citado hoje por Jerome Powell, que ele afirmou que caso a inflação continue nesses patamares, distante da meta de 2%, as taxas de juros serão mantidas, não vai cair antes da hora. E aí, no meio disso tudo, você tem dólar em alta, com esse cenário incomum nos Estados Unidos. E por isso as bolsas de valores prejudicadas. Os dados lá nos Estados Unidos, desde emprego, vendas no varejo, inflação, tudo isso está superando as previsões dos analistas, as previsões do mercado. Está meio estranho por lá, porque você tem a inflação que está alta, você tem uma taxa de juros alta, mas a economia continua bombando. Mas isso aí está levando muitos investidores a reduzirem essas apostas nos cortes das taxas de juros muito cedo, e isso ajuda a impulsionar a alta do dólar em relação a vários países. Tanto que o dólar vem em alta esse ano, na média, em alta de mais de 4% com relação a 12 dos seus principais pares globais. E no Brasil, você tem, além de tudo, o componente fiscal que coloca lenha nessa fogueira, para o dólar ficar mais caro ainda. O governo federal revisou a meta fiscal para 2025, propondo um objetivo de déficit zero, abaixo da meta anterior, que previa um superávit de 0,5% do PIB. O que é isso, pessoal? Isso aqui é o seguinte: não conseguimos chegar na meta, vamos mudar a meta. Basicamente, é isso. Pega isso e traz para o seu contexto. Traz isso para o seu contexto. Você acerta alguma coisa com alguém, essa pessoa, ela fecha com você um acordo que vai te cobrar um valor para prestar um serviço. Quando ela percebe que ela não vai conseguir, ela te fala que ela não vai mais fazer, ela fala que vai mudar o que ela já tinha acertado com você. Traz isso para o seu contexto para você ver como é idiota, como é ridículo. Então isso acaba gerando muita incerteza sobre a capacidade do governo de atingir essas novas metas. Então vamos ficar sempre revisando. Essa conversa é parte de uma peleja muito maior que envolve os desafios fiscais enfrentados pelo Brasil há muito tempo
incluindo a necessidade de controlar o crescimento das despesas públicas, enquanto busca continuar estimulando a economia com mais gastos. O governo está tentando equilibrar essas demandas através de um novo regime fiscal que inclui até um teto de gastos vinculado à inflação, que permite um crescimento real das despesas, mas dentro dos limites estritos ali para evitar esses descontroles orçamentários. Mas o que a gente percebe é que não está fácil e que a vontade mesmo do governo é gastar. E sem ali você quer gastar, você não quer controlar os seus gastos, como é que você vai fechar isso? Aumentando a arrecadação, aumentando o imposto. Então vamos ver o que a gente consegue aqui, vamos usar a nossa criatividade para tentar fechar essa conta, né? Então, para que o investidor, por exemplo, ele veja um retorno, ele veja um risco menor no governo, tanto no governo brasileiro como em qualquer governo, você como investidor, para você enxergar menos risco, para você ter mais vontade até de financiar essa dívida pública do país, de comprar títulos públicos por um retorno menor, o governo ele tem que parecer responsável. Tá? E aí, um retorno menor, eu falo aqui de taxa de juros, isso faz com que um consumo aumente, investimento aumente, vai todo mundo ficando feliz ao longo do tempo. Agora, se o governo fica populista demais, se quer aumentar gasto a qualquer custo, aí você se assusta. Eu me assusto, todo mundo fica com medinho e fala, olha, eu quero mais retorno. Já que você quer dar uma de dublê de rico, eu quero mais retorno. O dublê de rico ele não existe só na pessoa física, ele existe no governo também. O Brasil não é um país rico, mas parece que o governo ele quer achar que ele é rico e que ele pode ficar gastando à torto e à direita. O Brasil ele quer dar uma de dublê de rico às vezes, mas não é um país rico. Aí o investidor pede mais retorno. O consumo cai, investimento cai, você entra numa espiral de dívida pública subindo. Dívida pública não é infecção de garganta que você toma uma benzetacil e melhora no outro dia, não. Dívida pública é obesidade. O estado obeso ele só melhora com dieta mesmo, com mudança de hábitos. Senão, não tem jeito, não tem outro remédio. Tá? É a mesma coisa, pensa você, como pessoa física, você faz a conta ali da tua casa, como é que você organiza o teu orçamento. Você está devendo já. Aí você chega no Bradescão da Massa, que está lascado porque está tomando um monte de calote, você já está devendo no Bradesco, ele está ligado que você não tem toda essa capacidade de pagar nem o que você já deve, aí você vai pedir mais dinheiro ainda. Como é que você acha que o teu gerente ele vai olhar para você, o que ele vai falar? Ele vai querer te cobrar mais juros, isso se ele te emprestar. Então as taxas dos títulos do Tesouro Direto renovaram as máximas do ano nessa terça-feira, dia 16, pelo terceiro dia consecutivo. Tá? Os títulos do IPCA+, todos ultrapassaram 6%. E os pré-fixados já quase batendo 12% ao ano. A abertura ali das taxas hoje disparou depois que o Boletim Focus revisou a projeção para os juros no final de 2024. Num documento que foi divulgado hoje, os economistas aumentaram a estimativa da Selic de 9% para 9,13%. A projeção anterior ela ficou em 9% por mais de 15 semanas, cerca de 15 semanas consecutivas. E aí você vê o otimista achando que o juro vai baixar, que ia fechar o ano abaixo dos 9%, e agora o mercado já está achando que não, vamos fechar ali a 9,3%, daqui a pouco é 9,25%, 9,5%, e isso impacta a Bolsa de Valores. Qual que é a conclusão que eu tiro desse vídeo? Como eu falei no início, na introdução, como diria John Bogle, o tempo é seu amigo, mas a impulsividade é sua inimiga. Então, não ande com a impulsividade, prefira andar com o tempo. O que eu posso dizer para você? Prever os movimentos de curto prazo do mercado é uma tarefa tão difícil quanto você tentar prever o caminho que uma folha faz quando ela cai de uma árvore. Qual que é o caminho que uma folha percorre quando ela cai de uma árvore num dia que está ventando pra caramba? Não tem como, tá? Só você sabe que a folha vai cair uma hora. Um exemplo meio estranho para utilizar numa analogia com bolsa de valores, mas pode ficar tranquilo, apesar dessa imprevisibilidade inerente, investir no mercado de ações ainda se mostra uma estratégia extremamente válida para você acumular patrimônio e riqueza no longo prazo. E o motivo é simples, historicamente, apesar dessas flutuações diárias, mensais, até mesmo anuais, o mercado ele tende a crescer com o tempo
e tende a privilegiar quem faz aportes regulares. Então as empresas crescem, economias crescem, a inovação continua, né, crescendo em geral, o valor dos investimentos, né, bem diversificados ali ao longo dos anos costuma premiar o investidor que tem paciência. Por isso, na minha opinião, né, é hora de comprar ações sim. Alguém uma vez se referiu aos juros compostos, dizendo como a 8ª maravilha do mundo. Tem muita gente que diz que foi o Einstein que disse isso. Eu não sei se foi ele ou não que falou, eu acho que não. Mas no contexto do investimento em ações, isso significa o quê? Que com o tempo, esse processo ele pode transformar investimentos, às vezes até modestos, em um pé de meia muito bom para você, mesmo que o caminho seja marcado por altos e baixos. O mercado de ações ele é um meio para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes, tá? Investidores, né, que resistem à tentação louca de reagir a cada oscilação do mercado. Muitas vezes eles costumam realmente ganhar dinheiro. Quem disse isso foi o Warren Buffett. Mas o que eu digo para você é o seguinte: ou você cuida bem do seu dinheiro, ou ele vai parar no bolso de outra pessoa. E como eu disse num vídeo esses dias aqui, para você cuidar bem do seu dinheiro, basta você seguir essas 4 regras que você vai se dar bem. Tenha bons ativos, independente da oscilação. Parece clichê, porque é clichê, mas de vez em quando você vai ter vontade de investir naquela ação que você não conhece muito bem e de vender um ativo muito bom que você tem na carteira, né? E você não sabe nem por que você está pensando isso, parece meio que irracional, mas você vai ter essa vontade. Isso pode ser até divertido no curto prazo, mas não é. Isso está mais para cassino do que para investimento. Então, tenha muito cuidado. 2, saiba que nem todos os ativos que você escolher serão bons de verdade no longo prazo. Às vezes você vai olhar para os fundamentos, né, e vai estar até legal ali, você vai fazer uma análise bem equilibrada, mas pode ser que no futuro esse ativo não te dê o retorno que você esperava. E se a sua carteira for bem diversificada, ela vai dar conta de absorver essa eventual perda com os ganhos que você vai ter nos seus outros ativos. Terceiro, no meio do caminho, mesmo os seus melhores ativos, os que vão te dar mais retorno, eles terão altos e baixos. Mas isso não deve te tirar do jogo, como agora. E 4, o desempenho da carteira é mais importante do que o desempenho de cada um dos ativos no curto prazo e você precisa internalizar isso na prática, senão você vai se ferrar. Não tem como você prever o futuro com certeza absoluta, mas você pode estar preparado para possíveis cenários adversos. Isso, na verdade, é essencial. E você também precisa estar posicionado para cenários positivos, que, acredite, também acontecem, como aconteceu de 2016 até 2019, começo de 2020. Então, para mim, nunca é hora de vender todas as ações, correr para a renda fixa, nada disso. Muito pelo contrário, em tempos de incerteza na Bolsa de Valores, vulgo, sempre, o que você faz? Preparação de uma alocação eficiente, uma carteira bem montada. Isso vale muito mais do que você ficar o tempo inteiro querendo saber todas as notícias que estão movimentando o mercado. Tamo junto, quem gostou deixa o like. Te vejo no próximo vídeo, valeu!